Bem, bom dia, né, pessoal? Hoje, como eu tinha anunciado ontem, eu coloquei a live para hoje porque amanhã eu sei que eu vou viajar lá para Juazeiro do Norte, né, para a mostra internacional que vai ter, que é de uma feira de ciências, né, voltada para robótica, assim como eu já comentei na live passada, que eu participo desses projetos de robótica, né? Então a gente vai estar aqui dando continuação no material, né? Na aula passada eu concluí com as 4 gerações, certo? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Né? Aí eu vou dar prosseguimento na 4ª geração, no caso, certo? Vou tentar fazer da 4ª geração até o dia de hoje, certo? E aí o que vai acontecer? Se não der tempo, a gente conclui no outro domingo, certo? Que é na live do próximo domingo, tá? Mas aí quem vem me acompanhando, eu estou colocando aí à disposição de vocês alguns materiais na minha fanpage, né? Quem eu vou compartilhando na minha linha do tempo, né? No Facebook. Vou colocando também no meu blog, né? Que eu geralmente coloco na descrição do meu canal, certo? E vou tentando tirar dúvidas do pessoal que pergunta, né? E espero que esteja ajudando vocês aí. No meu canal, nessa semana que passou agora, eu comecei um material para Polícia Civil, certo? O material para Polícia Civil, que é o conteúdo programático, que fala de noções de informática. Então eu só cheguei a comentar sobre o conteúdo programático, né, da Polícia Civil, e agora nessa semana agora que entra, eu vou começar a postar a primeira parte, né, que é a questão de noções da informática mesmo em si, certo? E aí assim, se eu concluindo no próximo domingo essa linha do tempo, essa geração aqui, eu coloco alguns exercícios comentados, né, referente a isso daqui, numa outra live, e coloco esse mesmo material disponível na descrição do canal, tá bom? Aí dá uma ajudinha aí, se inscreva no canal aí para poder a gente disseminar, né, a questão do conhecimento na área da informática, tá bom? Então é assim, deixa eu dar só um alô aqui pro pessoal que tá comentando, né? E vou dar prosseguimento com a 4ª geração, tá bom? Vou falar pausadamente. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, né, qualquer pergunta, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá bom? Igor Xavier, grande Marquinhos, valeu, Igor. Porra, Igor, tu é o cara que mais me xinga no futsal, né, no futebol, e agora tudo bem. Como é que tá aí? Lucas Paiva, rapaz, quanto tempo, hein, cara? Tomara que vocês estejam estudando bem na vida, cara. Torço por todo mundo, viu? Rogério Félix, é o cara das lives. Tô tentando aqui, viu, meu caminhozinho aqui na área da educação, viu, Rogério? Tu é o cara da propaganda e eu tô tentando aqui fazer alguma coisinha nessas lives aqui, viu? Não sou tão desenrolado como tu, né? Mas vai dar certo. Então deixa eu dar prosseguimento aqui, pessoal. Assim, 4ª geração, né? Deixa eu só fazer dar uma... Talvez no próximo ano, né? Que vai virar empresa, né? Vai virar empresa daquele tal de irmão Moreira Salles, né? Estão tentando arrumar ali a cozinha do Botafogo, né? Mas para tudo tem corrupção, né? Nesse negócio, então ali deve virar um monte de corrupção, aquele negócio ali. Mas vamos dar prosseguimento aqui na aula. Ó, deixa eu só dar uma recapitulada aqui. No primeiro momento desse conteúdo que eu coloco, ele fala sobre um pouco de como começou essa informática, né? Que veio da matemática, certo? E a gente está vendo que nessa linha do tempo da tecnologia, a matemática ela tem tudo a ver com a questão da informática, certo? E aí o que acontece ali? Nós vimos até 1946, valeu, né? Nós vimos até 1946 aquela questão de como tudo começou, né? Baseado na calculadora, até chegar no ENIAC. Então quem que seria o ENIAC? O ENIAC é considerado, né, por estudiosos, que é considerado o primeiro computador, certo? Desde o momento que foi formalizado, né, a questão do armazenamento em memória, certo? Aí o que acontece aqui?
A partir de 1946 surgiu, foi subdividindo a informática, certo? Essa questão da tecnologia. Então se transformou em 4 gerações que eu comentei. Qual é a diferença das 4 gerações? Seria a questão de velocidade, né? E a miniaturização dos componentes, certo? Por exemplo, na primeira geração, milésimo de segundos, né? Ele era característico por milésimo de segundo, a máquina era capaz de calcular em milésimo de segundos. Na segunda geração veio a questão dos microsegundos, certo? Na terceira geração seria o que? Os nanosegundos, certo? E aí agora a gente entra aí eu parei, e a gente viu que cada geração, além da velocidade, tem sua característica. Por exemplo, na primeira geração, a gente viu a questão da criação da linguagem de programação, né? Do primeiro computador comercializado, que seria o Univac, né? E já na segunda geração, era a geração dos supercomputadores, né? Não em relação ao seu tamanho, mas em relação à capacidade de armazenamento e capacidade de raciocínio mais rápido do que o anteriormente, certo? E na terceira geração, nós vimos a criação da internet, da rede de computadores, né? Não era a criação da internet em si, era a criação da comunicação entre uma máquina e outra, certo? Que foi criado pela ARPANET lá no Pentágono, né? Nos Estados Unidos da América, certo? E aí, Renan? Pô, cara, fiquei com uma inveja tua, cara, lá no Campus Party, né? No Rio Grande do Norte. Mas eu ainda vou ainda um dia desse, viu? Algum ano desse eu vou agendar para poder ir para esse local. Aí eu vou fazer minha live direto de lá. Um abraço, viu, cara? Aí assim, ó, o que acontece? Na quarta geração, ela tem uma característica de surgimento dos processadores, certo? Surgimento dos processadores. Que seriam, a gente vai ver aqui que na questão da sua hierarquia, os processadores, são muitos processadores que foram criados. Lógico que aqui a gente não vai perder tempo com vocês falando sobre a criação de cada processador, como ele trabalha, né? Até porque aqui o foco é informática para concurso, né? E aqui basta a gente saber que Marcílio Marques, eu não tenho a voz de ouro que tu tem não, mas eu estou por aqui tentando também na live, viu? Relacionado à educação, viu, Marcílio? Um abraço, Marcílio. César Rocha, aí, e a nossa barroquinha? César. Deve estar bem aí, né, cara? Um abraço pra você, viu, cara? Sucesso. Bom, aí, então, em relação ao processador, eu não vou falar isso porque é uma parte mais técnica, mas eu posso colocar algum material, algum conteúdo, se alguém quiser, no canal também falando sobre isso, né? Na semana que passou, eu coloquei, por falar em ENIAC, eu coloquei a historiazinha, né? Das 6 mulheres que programavam naquela época. E a gente viu que pela história da informática, a primeira programadora, né, existente era a Ada Augusta, né? A Ada Augusta Baronquim. Então, o que acontece? Lá tem uma historiazinha dela, né, do envolvimento dela com Babbage, qual era a relação que eles tinham, como é que se trabalhava a máquina. Tem até o funcionamento da máquina no vídeo que eu consegui encontrar. Certo? Mas está lá, dá uma olhada lá, é Prof. Marcos Ambrosio lá no YouTube, certo? E essa live vai para lá também, tá bom? E aí foi passando o tempo, né? Agora os anos não vai ficar tão distante um do outro, né? Vai ficar tipo assim, 1971, 72, 73. A gente vai ver agora a criação o início da geração do Bill Gates, do Steve Jobs, né? Vou colocar lá no meu canal um pouco da história dele, não muito prolongado, né? Até porque basta a gente ter um breve conhecimento sobre a história dessas feras da informática, né? E aí em 1971 veio o surgimento do primeiro processador, né? Que foi criado pela Intel, certo? Intel, para quem não sabe, né, já que a gente está tratando aqui de aula, né, principalmente para concurso, seria um fabricante de processador. Hoje a gente tem 2 poderosas no mercado, né, que seria a AMD e a Intel, mas que geralmente é mais conhecida a questão do processador Intel, certo? Então ela surgiu, né, o modelo que surgiu nessa época de processador foi o 4004, Intel 4004, certo?
naquela época, esses processadores, eles hoje, a gente sabe, né, quem mexe na área da informática, a gente tem os processadores flutuantes, né, que seriam o LGA, que a gente chama, são os sockets LGA, que são aqueles flutuantes. Antigamente não, nessa época foi surgindo, os processadores eles eram soldados na própria placa-mãe. Né? Placa-mãe, para quem também está começando agora, um termo novo, ele... Mais na frente, quando eu falar em hardware, vocês vão lembrar desse termo que eu estou falando aqui. Placa-mãe e circuito integrado, na verdade. Certo? E aí, deixa eu só dar uma passadinha aqui. E aí o que acontece? Nesse mesmo ano, 1971, surge o disquete. O que seria o disquete? Né? Tem gente que nasceu agora nesse período e que já nasceu no período que os computadores não utilizavam mais disquete. Né? Hoje tudo é cartão de memória, um pendrive, né? Que é utilizado. E o disquete era um disco flexível de 3,5 polegadas, que chama. Certo? E ele tinha uma capacidade de armazenamento de 1,44 MB. Que nós vamos ver lá em algumas resoluções de concurso que tem bancas que aceitam 1,44 como armazenamento e tem outras bancas que aceitam 1,38 de armazenamento. Certo? E aí foi passando os anos, né? E foram surgindo mais processadores, né? Pelo mesmo fabricante da Intel, certo? Que a gente não vai ficar se aprofundando tanto assim, né? O que acontece? Em 1975 foi um ano que foi disseminado a questão dos computadores pessoais. Né? O que é o ser de computador pessoal? É o PC que a gente chama. Esses computadores desktop que ficam na nossa residência, né? Que é hoje em dia, cá para nós, né? A gente pode ver que quase ninguém tem muitos computadores assim em casa, agora mais notebook, né? Tablet, aparelhos celulares, né? Aí o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, né? No MIT, em Massachusetts, nos Estados Unidos, desenvolveram um primeiro computador pessoal, certo? Que se chamava MITS Altair 8800, certo? É um Altair, né? Quem mexe com informática sabe como é que esse bicho aí fez muita história, né? Inclusive lá no meu canal, o próximo vídeo que eu vou colocar é uma história falando um pouquinho sobre o Altair 8800, certo? Ele surgiu como um computador pessoal, né? Quem já acompanha a história da informática, certo? E já assistiu alguns filmes voltados para a informática, que é um segundo vídeo que eu vou colocar essa semana também falando, é que começou toda a história do tal do William Henry Gates III, né? Mais popularmente conhecido como Bill Gates, né? E aí o que ele fez? Ele foi nessa empresa, certo? E chegou nessa empresa e disse assim, olha, eu estou com uma coisa aqui revolucionária para sua máquina, porque assim, se você vender esse teu produto aí para usuários comuns, eles não vão saber utilizar essa máquina. Então eu tenho aqui uma linguagem de programação que pode fazer com que esse usuário consiga interceder e manipular essa máquina com mais facilidade, né? Aí é que entra o Bill Gates, né, que é muito conhecido, e o parceiro dele chamado Paul Allen, né, que muito fica na história assim, o Bill Gates foi o criador da Microsoft e tal, mas naquela época era uma época que estava em grande surgimento dessas máquinas e tinham parcerias, né? O pessoal largava a faculdade para poder ir trabalhar só com eletrônica, né? E aí o Paul Allen, na verdade, também era um cara que trabalhava nessa área da programação, certo? E aí o que eles fizeram? Eles criaram uma linguagem chamada Altair Basic, né? O Altair Basic, na verdade, ele depois vai se converter em Visual Basic, que é a linguagem mestre do Windows, né? A gente programa o Windows e tudo, certo? Então era Altair Basic. Por que chamava Altair Basic? Porque ele rodava no MIPS Altair 8800, né? E Basic porque era o nome da linguagem. O Basic, inclusive, foi uma daquelas linguagens que foram comentadas lá na primeira geração dos computadores, certo? E era uma fita,
né? Então, um determinado dia aí, o Bill Gates saiu com essa fita, o Paul Allen saiu com essa fita, saiu com a máquina, com o Altair que eles receberam da empresa, que eles toparam o desafio, né? E chegou lá em algumas empresas e botou para rodar essa fita, e fazia a leitura e conseguiu vender o produto, certo? Nessa época. E aí, nesse mesmo ano, surgiu a empresa Microsoft, né? 1975. Por esses dois gênios aí da época, né? E aí, no ano seguinte, foi em 1976, três caras, na verdade, né? Conhecidamente, são dois. Só que entrou um terceiro com financiamento. Como era uma época que estavam surgindo os computadores pessoais e tinha muitas feiras tecnológicas, né, nas faculdades dos Estados Unidos, surgiu a era da Apple, né, que hoje tem muita gente que gosta muito da marca Apple, né, principalmente marca de celulares. E aí veio um rapaz chamado Steve Jobs, né, que eu vou também colocar lá um documentáriozinho falando sobre ele no meu canal. Eu já estou devendo 3, hein? A história do Mitch Altair, certo? 8800, do Steve Jobs e do Bill Gates e o Paul Allen, na criação da Microsoft. E aí, Steve Jobs junto com Steve Wozniak, que chama, né? E que em filmes que passam por aí, vem falando, né? O Woz, que chama, né? Que era o gênio da época. Eles criaram o Apple I. Né? O que seria o Apple I? Era uma caixa de madeira, né? Que poderia ser acoplado um monitor em cima e você poderia utilizar uma interface gráfica. Uma interface, não vou falar de interface gráfica não, porque é muito forte, porque interface gráfica a gente vai ver que é só na era dos mouse, né? Com uma interface, certo? E aí, que é uma interface TUI, né? Chama. Então o que acontece? Essas caixas eles tinham teclado. Que aí começou a ter o surgimento do teclado, que eles viram a necessidade do usuário interagir com a máquina, e aí veio a criação do teclado. O teclado, inclusive, é um teclado daquelas máquinas de datilografia da época, certo? E aí colocou, né, e tudo, e ele foi fazer a venda desse produto também, só que chegava lá, quando ele vendeu essas máquinas e viu lá que o cara não conseguia vender o produto, ele viu que tinha algum problema, então ele teria que acrescentar outros tipos de ferramentas nessa máquina, certo? E esses dois aí, né, o Steve Jobs e o Steve Wozniak, eles criaram e fundaram uma empresa chamada Apple, nessa época de 1976, certo? Juntamente com Ronald Wayne, né, que não é lá do Batman não, mas ele entrou com a parte do financiamento, né, porque a Apple ela funcionava numa garagem. E aí, como funcionava numa garagem e o Steve Jobs tinha um poder de ambição muito grande, né, quem já assistiu o filme, eles receberam uma visita de um rapaz querendo financiar o produto deles, né, que na época era equivalente a $2.300, né, essa máquina. E foram sendo criados alguns outros computadores de grande porte, né, nessa mesma época. E aí, em 1976 ainda, Garen Kildall, ele criou um sistema operacional para rodar no Apple, certo? Que era chamado de CP/M. Ele funcionava como se fosse um tal de MS-DOS, né? Eu estou falando tal de MS-DOS porque tem gente aqui que é leigo. Então, o que é MS-DOS? É um sisteminha que ele roda, ele tem que pré-rodar antes de rodar o sistema operacional Windows. Então primeiro roda aquela parte, naquela tela preta, né, por trás, para poder fazer todo um carregamento dos componentes internos, né, dos componentes, né, para poder ele rodar, certo? Então ele criou esse sistema operacional para ficar embasado no próprio Apple, certo? Em 1977 foi surgindo vários computadores pessoais, certo? CPC, BBC Micro, né? Até então os computadores não tinham mouse ainda, né? E veio inclusive o surgimento do Apple II. Como é que esse Apple II foi criado? Foi colocado? Ele tinha já um monitor embutido, então é como se fosse um computador pessoal, vindo com monitor, teclado e entrada para disquete. A gente viu que lá em 1971 veio o surgimento do disquete, né?
E aí aqui veio a questão da criação aqui, certo? Aí foi passando o tempo, 1979, a Motorola criou um processador chamado, um processador na versão 68000, certo? A Motorola, né? E esses processadores da Motorola estavam rodando nos computadores da Apple, certo? Deixa eu dar uma passadinha aqui, meu materialzinho que eu tenho aqui acompanhando. E aí, em 1979 ainda, veio o surgimento da primeira planilha eletrônica. Né? Ora se não tinha que ter uma planilha eletrônica, porque assim, se os computadores vieram baseado na matemática, então tudo que envolve cálculo, ele teria que ser criado primeiro, certo? Então o que aconteceu aqui? O VisiCalc é o nome da planilha, da primeira planilha eletrônica que foi criada no mundo, certo? Por que eu costumo sempre colocar esses nomezinhos, por que eu estou dando história da informática e tal? Porque, vamos supor, cai uma questão para concurso falando assim, assinale a alternativa correspondente somente a planilhas eletrônicas. Aí, a alternativa A, aparece três opções, a alternativa B, 3 opções, a alternativa C, 3 opções. Dessas 3 opções, não existe só Excel, pessoal. Né? Existe o software livre, existe outro software proprietário, existe outro software livre. Então eu preciso ter conhecimento desses softwares para poder resolver alguma questão. Aí eu coloco. O VisiCalc ele tinha só uma folha de cálculo. Né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, a planilha eletrônica ela trabalha com ela é uma parte de trabalho. Né? Então, no caso, é uma folha de cálculo, uma só. Por exemplo, você abre o Excel e tem plan 1, plan 2 e plan 3. Nesse caso aqui, ele só tinha uma plan, por exemplo, plan 1. Tá? É o VisiCalc o nome. Certo? Aí, nos anos posteriores, foram sendo criados vários outros processadores, né? 80, 86, 80, 85, né? Aí, em 1980, a IBM entrou em parceria com a Microsoft. Né? Lembra da IBM, né, pessoal? A IBM criou aqueles computadores pessoais lá, ou computadores pessoais não, computadores comercializados lá em 1959, né? E aí, nessa parceria, eles criaram um sistema operacional chamado PC-DOS ou MS-DOS, certo? Que era Microsoft, né, e DOS. Né? Como a gente já tinha visto que em 1969 existia as redes de computadores, nesse ano de 1980, além dessa parceria e da criação do Microsoft MS-DOS, existia um cidadão que ele criou aquela área, né, aquela árvore de arquitetura de computadores. Quem já trabalha com a questão de redes de computadores sabe que existe aquela questão da arquitetura, né? O que seria a arquitetura? Seria aqueles protocolos, a modelo OSI e o modelo TCP/IP. Né? Então ele conseguiu criar uma questão de protocolos para que tenha comunicação entre um computador e outro, certo? De marcas diferentes também, certo? Em 1981, nem tinha nascido ainda também, veio o surgimento do primeiro notebook, né? O primeiro computador portátil, né? Chamado de Osborne, certo? Que é pela empresa Osborne Corporation, certo? Lá. É o Osborne, ele é grande, certo? Vou ficar devendo também um videozinho aí sobre isso, mas eu vou colocar lá no meu canal, tá bom? Para aqueles amantes aí da informática. Se a gente conseguir passar um pouquinho aqui. 1982 surge uma empresa chamada Compaq. A Compaq, ela teve uma partezinha na história aí por desenvolver computadores pessoais com um pouco mais de
o design desses computadores pessoais era bem melhor do que os computadores passados, certo? Então ela começa a desenvolver computadores pessoais, tá? E surge em 1982 ainda a segunda planilha eletrônica conhecida no mundo, que se chama Lotus 123. Então vamos aqui agora, convenhamos, se tiver uma questão de informática pedindo para assinalar somente alternativas que correspondem à planilha eletrônica, eu já tenho dois nomes em mente: o Lotus 123 e o VisiCalc, além do Excel, certo? Eu coloco mais essas questões assim, pessoal, que é porque Excel cai muito em questões de concurso, né? Excel, Calc, tá? E em 1982 ainda surge o primeiro filme que foi que teve algumas cenas computadorizadas, né, chamado de Tron, que recentemente teve uma nova versão dele, né? Esse filme. E aí, em 1983, a Apple cria o seu terceiro computador, chamado Lisa, né? Quem é amante da informática, né, sabe quem é Lisa. Lisa é o nome da filha do Steve Jobs, né? Que quem já deu uma olhada no filme Jobs, né, vê lá que ele era uma filha rejeitada, que ele geralmente não considerava como filha, porque ele pensava que a mulher dele tinha traído ele, porque ele vivia naquela época hippie, né? E aí surgiu esse segundo computador aí, que era o Lisa, certo? E aí o que aconteceu nessa época aí, de acordo com a história da informática? Steve Jobs soube, né, que em Stanford estava sendo desenvolvido uma interface gráfica que era manipulada com o mouse, certo? Com o mouse. Era um computador pessoal que poderia movimentar com o mouse. Então o que ele fez malandramente? Foi lá e comprou esse projeto dos desenvolvedores dessa interface gráfica, que atualmente é uma empresa chamada Xerox. Para quem não conhece, pode até ficar surpreso, mas Xerox é empresa de impressora, né? E tal, mas não. Ali, ela na época, ela criou, foi o desenvolvimento do mouse, que foi uma revolução gigantesca na área da informática. Porque tudo é feito com mouse, né? Só que historicamente, se você pegar aqui questão de concurso, cai mais questões de tecla de atalho do que com mouse, certo? E aí surge o segundo computador pessoal, ou o segundo computador portátil, né? Que recebe o nome de a Compaq, é o computador da Compaq, que era que estava criando os PCs, né? E aí a Apple, com esse projeto em mãos, né, do mouse, ela cria um quarto computador, certo? E nessa época teve uma turbulênciazinha porque o Steve Jobs colocou o Bill Gates para trabalhar na empresa dele. E aí o que aconteceu? O Bill Gates ele entrou na empresa dele justamente para ver que projeto era esse da interface gráfica, né? E aí o que aconteceu ali naquele projeto da interface gráfica? Ele começou a montar o Windows, certo? Secretamente. E aí o Steve Jobs, suspeitando dessa espionagem aí do Bill Gates, demitiu o cidadão, certo? E aí o Steve Jobs pegou e criou um computador chamado Macintosh, né? Muito assim, o nome o pessoal já conhece logo, né? Macintosh foi considerado o primeiro computador com mouse, certo? Que inclusive tinha um botão só na época, né? E aí nesse Macintosh começou a rodar um sistema operacional chamado System, que era o sistema operacional que era manipulado por essa interface gráfica, né? Por esse mouse, no caso. Ele já tinha janelas, né? Ele tinha jogos, ele tinha calculadora, tinha que ter calculadora, né, pessoal? Porque os computadores vieram surgindo da matemática, certo? E aí a Compaq, depois do surgimento desse mouse, começa a aperfeiçoar mais ainda os computadores pessoais, né, que é aqueles antigos que a gente vê de torre, né, formato de torre, desktop, com manipulação do mouse, certo? A IBM também começa a produzir computadores com manipulação do mouse. Aí começa a era dos processadores 286, certo? 386, 486, certo? Que eram computadores com processamento um pouco melhor. E aí surge também o MS-DOS 3.0, é um aperfeiçoamento daquele PC-DOS,
passou, certo? E aí, o que acontece? Como ele viu que tinha essa questão desse projeto da manipulação com o mouse, eles tiveram que criar também uma forma de você estar manipulando várias janelas ao mesmo tempo, né? E aí eles criaram um sistemazinho chamado Top View. O que é o sistema Top View? É um sistema em que ficam janelas sobre janelas, né? Hoje a gente não pode abre uma janela e minimiza a janela, abre uma outra janela, então baseado nesse sistema Top View, certo? Que é uma sobre a outra. Nesse ano ainda, de 1984, existiam dois caras que inventaram também uma revolução hoje da informática, né? Que é o tal de Hewlett Packard, né? Que são as siglas de HP. HP, para quem não conhece, é a marca de impressora, certo? Muito conhecida. E aí a impressora que surgiu naquela época foi a Tinkerjet, né? Aquelas impressoras jato de tinta, e também já tinha também as impressoras a laser, certo? 1985, a Microsoft, né, depois desse turbilhão aí de tecnologia que foi lançado, ela lança finalmente o Windows 1.0, certo? O Windows 1.0 que era manipulado com o mouse. Lógico, a gente já sabe que ele aqui é uma réplica do que é utilizado no Macintosh. Então, na verdade, o primeiro computador que foi criado com interface gráfica foi a Apple, certo? Veio o surgimento do CD-ROM, né, o CD-ROM, né, Compact Disc Read Only Memory, né, se a gente levar o pé da letra, o meu inglês aqui, é porque a gente mexe com informática, sabe, né, que o inglês tem que estar um pouquinho mais afiado, né? E aí veio o CD-ROM, depois mais na frente nós vamos ver essa diferença de ROM para RAM, né? Aí passou o tempo, né? Em 1987, o Steve Jobs entrou em parceria com a IBM, quer dizer, a IBM se desmembrou lá da Microsoft e entrou em parceria com a Apple, né? E eles substituíram o sistema operacional, que naquela época era MS-DOS, por OS/2, certo? A gente sabe que hoje tem uns sistemas operacionais que se chamam iOS, né? Que é os que rodam na Apple. Então aí surgiu esse OS que é utilizado hoje nos MacBooks, né? Em computadores desktop da Apple, que na verdade não é desktop, né? A gente vê mais notebook, tablet, os sistemas operacionais de aparelhos celulares, né? Então eles geralmente são embutidos em alguns computadores pessoais. E aí veio o surgimento do Windows 2.0 também, que também era manipulado pela interface gráfica, né, pelo mouse, certo? E aí, em 1988, o que aconteceu? Outra revolução na área da informática. Steve Jobs ele é demitido da empresa dele, né? Então, quer dizer, ele criou junto com o Steve Wozniak uma empresa chamada Apple. Só que ele estava tão fissurado, ele era tão perfeccionista que ele colocou alguns acionistas, né? Quem acompanha a história da informática sabe. Ele colocou o marqueteiro da Pepsi, certo? Marqueteiro da Pepsi. E aí ele, depois de passar do tempo, ele virou acionista, né, da empresa e ele conseguiu convencer os outros acionistas em demitir o Steve Jobs. Só que ele demitiu o Steve Jobs, mas o Steve Jobs ele ainda era o acionista. Ele é o acionista majoritário da empresa. Se afastou da empresa e ele criou uma empresa chamada Next, né? Essa Next era uma empresa que trabalhava com designer gráfico, né? Nessa época. E aí, em 1989, surge o AMI Pro, que é o editor de texto, certo? Editor de texto que é da empresa Lotus também, daquela mesma lá do Lotus 123, certo? E aí nessa época foi uma febre de editores de texto. Aí, enfim, veio o pacote Office, né, que é da Microsoft Office, e veio o surgimento do Word, que a gente utiliza para digitação de texto e que cai muito em concurso, né?
1990, aí o bicho começou a pegar. 1990, que eu já era vivo, nessa época, né? Veio um rapaz chamado Tim Berners-Lee. O que esse cara fez em relação à revolução atual ainda hoje? A gente está vivendo um ano de 2019 e a gente vive a era desse cara, né? Quase 30 anos depois, né? Que é o que? O surgimento da internet. Enfim, né? Por que a gente diz esse surgimento da internet? Porque ele começou a criar alguns serviços que poderiam ser utilizados em navegadores, né? E um serviço muito conhecido que ele criou foi o www, que cai no concurso, certo? Mas o negócio fica mais afunilado agora, que cai no concurso. Então o que acontece? O que é o www? O World Wide Web, né? Que ao pé da letra é o que? É o rede mundial de computadores. Né? E tem até um significado que cai em concurso. O que é o significado de internet? Hoje é muito besta, né? Umas perguntas dessa. É difícil cair, mas ele cai entre linhas, né? Em algumas questões. Então, surgiu a criação do www, que, tomem cuidado, www não é protocolo. www é um serviço de internet. Certo? Qual é a função do www ali? A função do www é interagir com um protocolo chamado HTTP ou HTTPS. Né? Então, qual é a funcionalidade dele? É converter o que chega em impulsos elétricos, né, em texto, em vídeo, em imagem. A gente faz essa conversão, e vice-versa. Certo? E a Microsoft, em 1990, cria o Windows 3.0. O Windows 3.0 ficou mais coloridinho, ficou mais bonitinho, né? Lembrando, pessoal, todo esse conteúdo que eu estou falando para vocês aqui, ele vai estar disponível na minha fanpage, que eu sempre compartilho, que é Professor Marcos Ambrosio, certo? E também no meu canal em forma de slide, ele tem lá, em forma de slide, esse material que a gente trabalha aqui, certo? Então quem quiser se aprofundar, quem quiser dar uma olhada nas imagens, tem no meu blog também, eu tenho um blog lá, e o profmarcosambrosio.wordpress.com, certo? Você olha lá, tem todo o conteúdo, tem um direcionamento para o meu canal também, certo? Para dar uma visitada lá, certo? Quem está estudando aí profundamente para a questão de concurso, precisa dessa força na informática, me ajude também, certo? Em 1991, a Apple lança um computador desktop chamado PowerPC, em parceria, né? Um computador não, em si não, um processador próprio, a gente pode falar assim, um CPU, né, que o pessoal chama, né? Então ele lançou um processador próprio, né, em parceria com a IBM, certo? Que é o PowerPC. Nesse mesmo ano, a Microsoft lança também o Windows 3.1, certo? Em 1993, a Intel começa a deixar de lançar processadores com descrições, né, tipo 286, 386, 486, para lançar a era do Pentium, certo? O Pentium. Que aí tem Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, né? E aí, nesse ano, surgiu o primeiro conhecido navegador no mundo, que é chamado de Mosaic. A gente pode não conhecer, né? Quem nasceu nesse período de 2000, de 2010, somente com o computador agora, conhece quem? O Google Chrome, é o Opera, né? É o Safari, é o Mozilla Firefox, né? O finado Internet Explorer. Eu falo finado porque ninguém usa mais, né? Mas ele vem em pacote Windows, então fazer o que, né? Aí vem, é o Mosaic, né? O Mosaic, por que eu costumo colocar isso aqui nas minhas aulas geralmente? Porque é aquele mesmo caso do Excel, das planilhas eletrônicas. Se cair numa questão pedindo para assinalar somente alternativas que correspondem a navegadores de internet, o Mosaic se enquadra nele. Certo? 1994 surge o segundo navegador, chamado do Netscape Communication, Netscape Navigator, né? O pessoal chama, certo? A Netscape lança esse segundo computador. Aí eu tenho algumas curiosidades aqui, por exemplo, em 1994 surge o PlayStation, né? O videogame tem tudo a ver com informática,
né? Hoje em dia, jogos lá, eu não sou muito acostumado a jogar Playstation não, mas eu fui para uma viagem no Rio de Janeiro tirar férias, aí cheguei na casa do meu tio, que tem lá meus primos, e ele, Marquinhos, vamos jogar um futebol, eu falei, bora. Quando chega lá, a gente já não precisa nem mais ter um segundo controle, eu tenho um controle só, eu jogo online, e ele busca na rede, através de um servidor, jogadores que estão online também que jogam, né? Então hoje é o que a gente chama de internet das coisas, né? Não é, pessoal, estou falando isso aqui porque é uma coisa surpresa para mim, não, eu sei, entendeu? Mas a questão assim, hoje a gente está ordinário, tem em casa, tu pode fazer tudo em casa. Esses dias eu fui levar minha filha para dar brincar, tem uma Praça do Amor, para quem não conhece, quem está assistindo minha live aí de outra localidade, tem a Praça do Amor aqui que eu sei muito bonita, e ela tem lá motinha, overboard, né, que chama, patins, né? E aí teve um ex-aluno meu que me chamou, Marquinhos, ele estava vendendo churros na praça, ele falou assim, olha, como é que eu faço, Marquinhos, aquele negócio de um aplicativo tipo iFood, por exemplo. Aí eu falei assim, aí eu comecei a conversar com ele, né, e tal, porque ele estava com a ideia de colocar aquilo dali e tudo mais, então quer dizer, até essa questão do iFood aí, você pode fazer tudo em casa. Faz as compras, deixa em casa, você pede a tua delivery, né, que chama, pode fazer as compras dos equipamentos da sua residência em casa, né, no meio do e-commerce, e assim vai. Né? Então veio o surgimento do PlayStation. Em 1995 veio o surgimento do primeiro filme totalmente computadorizado no mundo, né, que é chamado de Toy Story, que agora teve o Toy Story 4, né, lançamento no cinema. Muito bom o filme. Eu gosto muito desse negócio desses filmes infantis também, eu assisto aqui com a minha filha, nos tempos em que eu tenho vago, certo? E surge o Windows 95. Olha aí, ó. Por que eu falei assim, muito com mais ênfase? Porque foi o primeiro computador que eu mexi, o primeiro sistema que eu mexi quando eu comecei a mexer com informática. Foi o Windows 95. Meu primeiro curso básico de informática, né, que eu tive, eu mexi com o Windows 95. Né, que não é muito diferente dos de hoje não, pessoal, só muda a questão de interface, algumas atualizações, né? Surgiu também os plugins do Java, né? O Java começa a funcionar nessa época aí, certo? 1996 foi dando prosseguimento na época dos processadores, do Pentium Pro, né? E o meu amado e querido videogame que eu amo de paixão, que é o Nintendo 64. O Nintendo 64 foi um marco na minha vida, sabe? Porque eu morava no Rio de Janeiro, né? E aí, na época do lançamento, quando foi um mês depois, minha mãe comprou pra mim um Nintendo 64, né? Eu passava o dia todo jogando aquele joguinho de Mario 64 bits. Não sei se alguém conhece, mas... E aquele tal de 007 contra GoldenEye. Rapaz, era muito bom. Né? Casa lotada, um monte de amigos, né? Muito bom. 1997 foi a época que começaram a criar as interações com os navegadores da web, né? Então surgiu uma linguagem chamada JavaScript. Renanzão, César Rocha aí, esse pessoal que mexe com informática, sabe do que eu estou falando. JavaScript é um marco revolucionário em relação à interação com páginas da web. Ainda mais como se trata de CSS, HTML5 e entre outros, né? E aí, nessa época de 1997, a IBM cria um computador chamado Deep Blue. A gente pode estar imaginando que porra de computador é isso, não sei como a gente está falando. Porque assim, a gente mexe com informática, a gente tem uma feição com jogos, com tudo que envolve raciocínio lógico. Então, por exemplo, o jogo de xadrez em si. O xadrez é um raciocínio, né? E aí nessa época tinha um enxadrista, né, que chama lá, bicampeão mundial, chamado Garry Kasparov, estava ganhando todo mundo. E aí a IBM criou um computador para poder tentar ganhar desse cara, né? Chamada lá, foi um supercomputador e um software criado pela IBM, né? E como é que era a característica desse computador? Ele tinha 256 coprocessadores
e era capaz de analisar aproximadamente 200 milhões de posições por segundo, que é muito, né? E aí não conseguiu ainda ganhar o Garry Kasparov nessa época. Ele é o maior enxadrista do mundo, certo? 1998 surgiu o Windows 98, que foi um dos computadores de sistemas operacionais que eu considero também que roda jogo maravilhosamente, né? Esse negócio de não travar e tal, travava menos, né? Porque o Windows trava muito. E também o surgimento dos computadores, de um videogame chamado Dreamcast, né? Que tinha aquele Sonic, muito doido de terceira dimensão, que foi lançado na época, né? Tem muita gente que não conhece, né? E aí eu vou encerrar com esse último ano aqui, quer ver? Ó? Vou encerrar com esse último ano para quando for no próximo domingo, eu falar de 2000 até 2019, certo? E ter algumas atividades, exercícios comentados no final da aula, certo? Referente a esse conteúdo que eu falei. Então, 1999, por que eu estou assim dando uma ênfase grande aqui? Porque foi o surgimento do software livre, né? Que eu vou explicar também o que é um software livre, que é proprietário, que cai em concurso direto. Isso aí. Então, Linus Torvalds, né, criou o Linux. Né? Vocês sabem o que é isso, né? Ou não? Linux está pronto. Eu comecei agora o conteúdo para a Polícia Civil. E tem lá, conteúdo programático, sistemas operacionais, Windows e Linux. Então, Linux, e hoje a gente pode ver que os sistemas operacionais Android, a base dele é o Unix, que é a base do Linux, né? Então surgiu nesse ano de 1999 com as suas várias distribuições que chama, né? Lá. E também veio o surgimento do PlayStation 2, que é o aperfeiçoamento do PlayStation, né? E aí eu encerro essa primeira parte aqui, essa terceira live minha aqui, né? Eu tô cada dia mais aí pegando aqui o ritmo aqui na hora da live, certo? Perguntem, certo? Quando puder. Esse vídeo aqui ele vai lá pro meu canal, certo? Mais tarde eu já coloco ele lá com a descriçãozinha. E no próximo domingo, como eu vou encerrar essa primeira parte da história da informática, o que eu vou fazer? Eu vou, nessa última live, que eu vou disponibilizar o conteúdo geral do que eu já falei, com a atividade comentada lá na descrição do canal que eu tenho. Repetindo, meu canal é Prof. Marcos Ambrosio, certo? Compartilhem por gentileza, né? Se inscrevam no canal para poder eu tá me ajudando aí, né, em relação à educação. Façam perguntas, né? Façam seus comentários lá, curtam os vídeos que eu coloquei lá, certo? Deem sugestões, tá bom? Estou procurando me aprofundar um pouco mais nessa questão de tecnologias aqui, porque a gente que é professor que dá aula o tempo todo, às vezes a gente deixa a desejar em algumas coisas, certo? E a gente vai se aperfeiçoar. É nos erros que vem os acertos, que chama, né? Não sou muito negócio de filósofo não, viu, pessoal? Mas é porque nos erros a gente vai se acertando, né? E aí, nessa semana, vocês vão me ver aí compartilhando algumas coisas, mas vão ver mais vou estar me aventurando aí lá em Juazeiro do Norte, né? Eu queria aproveitar essa live aqui e agradecer aí ao professor Ednásio, né? Que é o diretor lá da escola que eu trabalho, né? Ele ajudou aí para que esse momento se realize, né? Que eu, assim, já fui para algumas feiras nacionais, né? E internacionais também, mas esse momento aqui, depois de muito tempo, eu estou voltando de novo para uma feira internacional e ele proporcionou isso lá na escola. A professora Elvira, né? Da quarta CRED aqui do Ceará, né? Que ela também aí se esforçou para poder conseguir essa viagem para a gente aí, certo? Queria agradecer também aí os alunos da Escola Profissional professor Emanuel Arruda, né, lá de Granja, que ajudou a gente aí, se virou aí, se esforçou um pouquinho aí vendendo marujinho, mousse e tudo mais, né, para poder arrecadar esse dinheiro da hospedagem da gente lá, certo? Os meus alunos aí, Moraes e Yasmin, se preparam, vamos trazer esse título aí lá de Juazeiro, a gente está preparado, é um projeto revolucionário, né? E avisar também aqui na live que no próximo mês aí eu vou estar trazendo alguns convidados especiais aqui para a minha live, certo? Que é para poder a gente estar fazendo tipo um bate-bola, uma mesa redonda em relação à informática para concurso, certo?
e algumas coisas, algumas inovações tecnológicas aqui para eu poder colocar lá no meu canal também, que também se trata disso. Tudo bem? E agradecer também a minha esposa, né? A Ramila Cristala, minha filha Kailane Mousas, né? Agradecer pela saúde da minha sogra também, que essa semana ela estava meio baqueada aí, agora já está bem melhor, tá bom? Meus irmãos aí, meu pai aí, o José Ambrosio, né? Meus irmãos também. E é isso, pessoal. Tem que agradecer a Deus também, né? Por isso tudo aí. E vamos que vamos aí, uma boa semana para vocês aí. Tá? Lembrando que amanhã eu não vou fazer live, estou antecipando hoje, que é justamente para poder não deixar a desejar, né? Tá fazendo todo final de semana uma live, certo? E também me abençoar aí algumas arbitragens nesse final de semana, que para quem não sabe, eu sou árbitro de futebol também, futsal, e que esse final de semana também está meio corrido, hoje principalmente está meio corrido, e vai dar tudo certo. Muita paz para os atletas que vão jogar hoje, certo? E é isso. Agradeço aí, vou encerrar na live aqui, certo? Obrigado.